Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Matheus Borges Unscripted. E nesse vídeo aqui eu vou comentar sobre um post aqui, um reels que me mandaram essa semana, onde basicamente o cara aqui ele estabeleceu 5 estágios de riqueza. E aí eu vou comentar sobre cada um desses estágios aqui e também sobre a minha opinião, se tá certo, se realmente é assim que funciona. E eu achei bem interessante mesmo. Então, ele começa aqui com o estágio 1, que seria o estágio que ele chamou de modo de sobrevivência. Nesse estágio 1, ele diz que se engloba aqui no estágio 1 todo mundo que ganha até $5.000 por mês. $5.000 acho que dá quase R$30.000, deve dar uns R$28.000 mais ou menos com a cotação do dólar hoje. E você vê que bizarro, né? Já começa por aí. Por quê? Porque hoje, se você pegar pelos dados econômicos do Brasil, se você ganha acho que entre 24 e 28 mil reais por mês, é algo dentro dessa faixa, você já está dentro do 1% mais rico da população brasileira. E se eu não me engano, você ganhando acima de 100 ou 150 mil por mês, você já se enquadra ali dentro dos 0,1% mais ricos do Brasil. Mas aqui ele colocou $5.000 como... né, ou até $5.000 como estágio 1, que ele chamou de Survival Mode, ou modo de sobrevivência, modo sobrevivente. E aí ele descreveu aqui, no estágio 1, nada importa, exceto conseguir pagar as contas. Toda a sua renda, ou toda a sua fonte de renda, vai para suprir a sua própria vida. Você pode se divertir, mas essa diversão vai ser uma diversão limitada. E... this is the phase where you get better at what you do every day and increase your core skill. Yes. Ele fala que essa aqui é a fase onde você fica melhor naquilo que você faz todos os dias e onde você, digamos que, desenvolve a sua principal habilidade ou o seu... core skill. Difícil traduzir isso aqui, mas é como se fosse a sua habilidade central. E comentando sobre esse estágio 1 aqui, vamos trazer para o cenário do contexto aqui brasileiro. Alguém que ganha até 5 mil por mês, eu acho que dentro do contexto brasileiro também. Se você ganha até 5 mil por mês, você está dentro aqui desse modo de sobrevivência. Porque, por exemplo, em São Paulo, cara, em São Paulo, até 5 mil por mês, você não consegue nem alugar um flat, um apartamento com uma cama, um cômodo, tá ligado? Aqueles apartamentos que são só um quadrado assim, tem a cama, cooktop aqui com 2 bocas para cozinhar alguma coisa, esquentar uma comida, e um banheiro e um guarda-roupa pequeno. Tem, inclusive, apartamentos, estúdios como esse, sendo vendidos aqui na Faria Lima por R$1,5 milhão, R$2 milhões. Então, realmente, dependendo do lugar onde você mora e no Brasil, R$5.000 não dá para você nem sobreviver. Não dá. Você teria que morar numa zona mais afastada, para o interior, enfim, ou então em outro lugar do Brasil, lugares aí onde o custo de vida é mais baixo. Mas no cenário geral, eu concordo com isso aqui, e é onde você realmente está no modo de sobrevivência. Com menos de R$5.000 no Brasil, por exemplo, na verdade com menos de R$10.000 por mês, eu acho que você está no modo de sobrevivência no Brasil, porque todo o dinheiro que você tem vai ser destinado para a sua subsistência, vai ser destinado para você sobreviver. Pode até sobrar um pouco de dinheiro no fim do mês ali,
Mas esse pouco de dinheiro que sobrar, ele não vai ser suficiente para te enriquecer só você juntando esse dinheiro. Para você enriquecer, você vai ter que pegar esse dinheiro, vai ter que reinvestir no seu próprio negócio, vai ter que escalar o que você já está fazendo e está dando resultado. É diferente, sei lá, de você, digamos que ter uma renda de 200 mil por mês e inevitavelmente, ao longo de um ano, você vai conseguir juntar 1 milhão. Inevitavelmente, né? Só tendo controle e o mínimo de cabeça. Então, realmente está no modo de sobrevivência. Estágio 2. Estágio 2, 15 mil dólares por mês. Ele chamou o estágio 2 de Exposure Mode, ou modo de exposição. Ele fala, no estágio 2, 15 mil dólares por mês, a vida parece boa. A sensação, né, de uma vida boa. Muitos param por aqui porque tá tudo ok. Você pode ter as suas habilidades bem desenvolvidas. Você pode, né, tá rodando aí um business pequeno. Você pode ser bom em vendas. E você, com essa renda, consegue viver numa boa casa. Você consegue comer praticamente tudo que você quiser. E você pode tirar férias pelo menos uma vez por ano num lugar bom. E você também pode, com esse valor de renda mensal, viver o que a gente chama de family life, que é uma vida mais focada na família, uma vida sem grandes extravagâncias, padrão, casa boa, carro bom, os filhos estudam numa escola boa, todo mundo se veste bem, vai no supermercado, pode comprar o que quiser sem olhar o preço. E se a gente converter aqui 15 mil dólares para real, deixa eu ver quanto que vai dar. Acho que vai dar uns 80 mil reais na cotação de hoje. 15 mil dólares em reais. Dá 81.151 reais no momento que eu tô gravando esse vídeo. Dólar cotado a 5,40. Eu já acho que no Brasil é um pouco diferente. Se o cara ganha pelo menos 80 mil por mês, ele já consegue um pouco além disso, né? Na verdade, bem além disso. Pelo menos no cenário brasileiro. Então, realmente, se você pegar ali 80 mil por mês, vamos supor que você alugue uma casa por 20 mil por mês. Dá para você pegar uma casa muito braba com 20 mil por mês. Lógico, não em São Paulo. Mas dependendo de como você ganha esse dinheiro aqui, vai morar num condomínio no interior. Muito mais qualidade de vida, muito mais segurança, estrutura foda, enfim. Então, no cenário brasileiro, isso aqui eu acho que já dá para fazer até muito mais do que ele mencionou aqui. Mas vamos continuar. Estágio 3, 30 mil dólares por mês. Ele chamou esse estágio aqui de Fun as Fuck Zone, ou zona divertida pra caralho, ou estágio divertido pra caralho. Zona aqui não é puteiro não, tá? Não é a zona que vocês estão pensando aí não. Mas vamos ver, 30 mil dólares por mês, vai dar o dobro, vai dar 160 mil reais ali mais ou menos por mês. E ele fala que nesse estágio a vida não é boa, ela é maravilhosa. Você praticamente tem um negócio que está indo muito bem, só que esse negócio ainda não tem uma grande complexidade. Isso que ele falou é verdade, eu vou comentar. Você pode dirigir praticamente qualquer carro que você quiser. Você pode sair todos os finais de semana. Você pode ajudar a sua família. Você pode comprar um Rolex. E você pode investir o seu dinheiro de forma agressiva. E aqui eu vou ter que concordar com ele muito, mas muito mesmo. Por quê? Se você ganha até 80 mil reais por mês, desses 80 mil você vai conseguir alugar assim, um apartamento legal. Não vai ser um apartamento gigante, mas um apartamento bom no centro de São Paulo. Tá? Ou você vai conseguir financiar também um imóvel aí, o que eu acho que é burrice. É melhor você construir se for o caso. Ou, enfim, até porque eu não gosto de apartamento, né? Meu negócio é casa. Mas
aqui no patamar dos 80 mil por mês, no estágio 2, de fato, se você tiver uma família, isso aqui, esse salário é bom você dedicar somente à sua família. Você pode sim investir, mas não vai ser um investimento agressivo que você vai começar a fazer ali, né? Você tem que ser um pouco mais cauteloso. E dependendo de como você for, digamos que gastar com lazer, você tem que também ter um certo equilíbrio. Mais uma vez, eu estou tomando como referência São Paulo, na sua cidade ou no interior. Eu falo porque, assim, apesar da minha casa ser no interior de São Paulo, não tem entretenimento por lá, tá? Quem mora na região ali do interior, Sorocaba, Itu, você sabe que você tem que ir para São Paulo para ter entretenimento, para ir para bons restaurantes, enfim, lounge de charuto, qualquer coisa, você tem que ir para São Paulo. O único entretenimento que acaba tendo no interior é clube de tiro e jogar golfe, que também é caro pra cacete. Mas, de modo geral, tá? Nesse estágio 3, com uma renda ali de pelo menos 160 mil reais por mês, o que acaba te enquadrando dentro dos 0,1% mais ricos do Brasil, eu acho que realmente a vida aqui é maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Porque como ele falou aqui, você não tem muita complexidade no seu negócio. E de fato, um negócio que deixa de lucro para o principal sócio 160 mil por mês, se você é o único sócio, cara, é um negócio extremamente simples de rodar. Isso em se tratando de negócios online. Extremamente simples. Extremamente simples. E você pode dirigir praticamente qualquer carro que você quiser. Lógico, com 160 mil por mês, talvez você não vá conseguir comprar uma Lamborghini, uma G63, deixa eu ver, um Ferrari, uma McLaren, um Aston Martin, mas você consegue comprar um Porsche aí, uma Cayenne 911. Você vai demorar um pouquinho mais para comprar, mas você vai conseguir comprar uma 911. E você pode comprar um Rolex. Você pode investir de forma agressiva, alavancar o seu patrimônio com esse investimento aqui. Então, estágio 3, concordo com ele. Agora, estágio 4, 50 mil dólares por mês, o que vai dar mais ou menos aí uns 270, 260 mil reais, enfim, por aí. E aqui ele chamou esse estágio de a pessoa rica mais pobre. Brokest rich person. O rico mais pobre, digamos, né? E aí a descrição desse estágio. Nada de fato muda dos 30 mil por mês, os 30 mil dólares por mês. Mas as dores de cabeça começam. A complexidade chegou. Isso aqui é verdade. Os impostos se tornam um grande problema. Eu, particularmente, não gosto desse estágio. Mais dinheiro, mais trabalho, mais movimento, porém, menos liberdade. E esse ponto aqui, esse estágio 4, cara, é muito, mas muito verdade. A partir do momento em que você começa a fazer mais de 200 mil por mês, a complexidade começa a aumentar. Provavelmente você vai ter mais trabalho. Independente de você ter delegado aí as funções, delegado muita coisa no seu negócio. Cara, se você tiver que contratar gente, enfim, aumento de equipe, é praticamente impossível você estar num lugar ali, numa praia, nos Dolomites, nos Alpes suíços, extremamente tranquilo, sabendo que tem 20, 30 pessoas dependendo de você. Não que um negócio que deixa de lucro mais de 200 mil por mês vai necessariamente precisar de 20 ou 30 pessoas, mas em 90% dos casos é isso que acontece. Então, a partir de um certo ponto, olha que loucura, mais dinheiro não necessariamente equivalem a mais liberdade. Mais dinheiro muitas vezes equivale a mais trabalho, mais impostos, mais dor de cabeça, mais estresse,
como ele mesmo falou, dependendo do estilo de vida que você leve, não vai mudar muita coisa. Para quando você tinha um negócio ali que gerava só 150, 160 mil por mês. E o último estágio 5, que é 100 mil dólares por mês, que dá aí quase 600 mil reais por mês. Vamos colocar 550 mil por mês. E ele chamou esse estágio de nível 1 de riqueza, ou level 1 rich, rico nível 1. Tradução melhorada. E ele fala aqui que agora você faz parte do top 0,01%. Você pode comprar super carros. E aí lembra que eu falei que no estágio anterior você ainda não conseguia comprar super carros, né? Você conseguia ter ali bons carros, Porsche, mas acho que limita ali. E agora nesse estágio 5 você consegue comprar super carros. Você mora num apartamento de 10 mil dólares por mês, com aluguel ali de mais de, digamos que com custo total de moradia de 60 mil reais por mês. Ou então você pode comprar uma casa de milhões. Você pode viajar de forma ilimitada. Você pode cuidar da sua família e ajudar quem você quiser, independente do problema. E o jogo se torna sério. Você vira, digamos que, alvo, né? E você está jogando nas maiores ligas. Impostos e problemas financeiros e fiscais, ou a complexidade disso, acabam multiplicando. Isso aqui é verdade, porque se você tiver um faturamento muito alto, provavelmente você vai ter que buscar um contador especializado, não para declarar aquilo que você já ganha, mas para fazer um estudo tributário do seu negócio e entender como que você pode pagar menos impostos dentro da legalidade. E isso é um fato, tá? A maioria dos negócios no Brasil que faturam acima desse valor aqui mensalmente, ou que deixam acima desse valor aqui de lucro mensalmente, eles não sobreviveriam sem uma boa reestruturação tributária, sem um bom profissional ali, ou sem um CEO, um dono que entende muito de contabilidade para poder reduzir a carga tributária de forma legal. E você vai gastar a maioria do seu tempo pensando em como que você pode... You will spend as much time figuring out what is going on as you do actually working. Você vai, enfim, gastar a maior parte do seu tempo what's going on? Pensando nas outras coisas enquanto você trabalha. E bom, eu concordo muito com ele, tá? Lógico, as faixas aqui elas são bem relativas, bem subjetivas também, mas eu senti muito isso ao longo da minha jornada. Por quê? Porque, como eu já falei várias e várias vezes aqui, o meu crescimento ele foi um crescimento exponencial. E eu tive muito essa percepção ali a partir do momento em que eu fiz a minha primeira viagem internacional, que foi num momento de transição muito forte da minha vida, onde eu saí de múltiplos 6 dígitos por mês de faturamento para o meu primeiro milhão por mês de faturamento e múltiplos 6 dígitos por mês de resultado, de lucro, na verdade, né? De faturamento, lucro múltiplos 6 dígitos por mês ali. Isso foi em outubro para novembro de 2021. E cara, no ano seguinte foi um ano muito difícil para mim, porque eu entrei justamente nesse ponto de inflexão e nessa dificuldade de entender o porquê que eu estava ganhando mais dinheiro
e ao mesmo tempo eu não estava ficando mais feliz, ao mesmo tempo parecia que a minha liberdade estava cada vez sendo mais sugada. E foi justamente o que ele explicou em um dos estágios aqui. Não necessariamente mais dinheiro vão te trazer mais felicidade, mais liberdade, mais autonomia. Muitas vezes, esse dinheiro que você ganha mais, ele exige renúncias. Exige mais nãos que você vai ter que dar para outras coisas que você já tinha conquistado. Então, esse fato mesmo de você aumentar a complexidade do negócio, de você aumentar as variáveis, de você ter que fazer várias estruturações fiscais, e aí depois tem holding e não sei mais o que, isso é sim algo que dá muita dor de cabeça e que vai ocupando espaço aqui na sua HD. Então, é absolutamente normal. Todo empreendedor passa por isso. Mas acho que o ponto de felicidade maior de um empreendedor ali, ou o ponto de tranquilidade maior, é justamente nesse ponto que ele falou. Quando você está ali na faixa dos 100, 150 mil por mês. Por quê? Porque você ganha uma quantidade de dinheiro muito boa e você ganha esse dinheiro com uma complexidade muito baixa. Ou até menos, enfim. Como eu falei, isso aqui é subjetivo. Isso aqui vai variar de pessoa para pessoa do que é muito para você, do que é necessário para você. Mas estou falando que no meu cenário, isso foi muito, mas muito presente. Eu senti muito isso na pele. E eu comecei a sentir aquela nostalgia. Então, eu tava numa mansão que para muitos é a casa dos sonhos. Eu tava ali com tudo estruturado na minha vida já. E eu olhava para trás, para as fotos ali de tipo 1 ano atrás, de quando eu tava fazendo ali minhas primeiras viagens, e batia uma nostalgia fodida, que dava até vontade de chorar. E eu falava, caralho, mano, que doideira. Naquela época eu tava ganhando menos e eu tô sentindo nostalgia dessa época. Eu tô sentindo que naquela época eu era mais feliz. Sabe, pelo simples fato da falta de complexidade, de ser tipo não só tudo muito novo, mas ao mesmo tempo ser tudo muito simples, não ter tanta preocupação, não, sabe, ter tantas pessoas envolvidas ou dependentes de mim naquela época também, não ter tanta responsabilidade. Tava simplesmente, né, estourando ali no primeiro momento. Só que isso é o curso natural das coisas. E aqui vem um outro ponto também que fica de reflexão para o vídeo que eu fiz anteriormente, que é sobre a questão da liberdade. Que a liberdade vai muito além de só a liberdade financeira. E você tem que ter coisas na sua vida que são inegociáveis. Então, a partir desse ponto, onde eu comecei a observar, por exemplo, ali, que determinada quantidade de dinheiro a mais estava afetando outras coisas na minha vida, eu falei, agora eu tenho que parar para repensar. Eu tenho que parar para repensar duas coisas. É realmente assim ou será que isso aqui é um paradigma? Será que tem como eu quebrar essa crença aqui que eu estou vivendo nesse momento e eu tenho como ir para um próximo nível? Porque, de fato, pode acontecer de você ter mais complexidade, de você ter mais problema, só que também tem o outro lado. Tem sim como você crescer financeiramente, você estruturar mais negócios, você, enfim, aumentar o seu faturamento, aumentar o seu lucro, o seu nível de riqueza, o seu nível de aportes de rendas mensais, sem você necessariamente deixar a sua liberdade. E você ir construindo isso, você ir crescendo, sabe? Então, também são momentos, às vezes, sprints que você vai dar, mas de modo geral, é isso que ele falou, tá? E que eu li para vocês aqui. Só que de modo geral e tem um modo específico. Então eu hoje, como eu já falei diversas vezes, eu procuro viver uma vida unscripted, uma vida sem script, uma vida onde eu estou escrevendo a regra do jogo, onde eu não só estou desenvolvendo o jogo que eu quero jogar, mas como eu também estou desenvolvendo a regra do jogo. Então, modéstia à parte, eu não conheço nenhum empreendedor, e principalmente empreendedor digital, que muito fala sobre liberdade, de tudo quanto é tipo de liberdade, mas não viaja, passa o dia inteiro trancado num escritório, numa sala, tá com uma equipe gigantesca com muita dor de cabeça e muitas vezes tá lucrando menos do que eu, tá com faturamento alto, mas com lucro menor do que eu,
que soube analisar todos esses pontos e soube entender que o jogo é muito mais sobre o ponto pessoal, do que faz sentido para você, sobre clareza, do que sobre ego. E bom, então com essa reflexão vamos finalizando por aqui mais um vídeo do canal Unscripted. E saiba que sim, é possível você faturar 1 milhão por mês, 2 milhões por mês, ou até muito mais do que isso, 500 mil no dia, múltiplos milhões em uma semana, sem você perder seus níveis de liberdade em outros pontos que vão além da liberdade financeira. E lógico, tudo vai, mais uma vez, daquilo que faz sentido para você. Nunca perca essa consciência, clareza do que faz sentido para você. Tenha seus referenciais, mas sempre se pergunte se aquele ponto, se aquela meta faz sentido para você. Então vamos finalizando por aqui mais um vídeo. Deixa aqui seu comentário sobre o que você achou. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui nesse canal e no meu canal principal. Um grande abraço e até a próxima.